Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje eu estou aqui com o Michel Macedo, do canal Kardec Tube, né? E com o Rafael, do canal Mesa Girante, né? Então vou pedir primeiro para o Michel se apresentar para o público. Boa noite, Eric, Rafael, pessoal que está nos assistindo. Eu sou Michel, criador do canal Kardec Tube, um canal que, na verdade, já existe há 2 anos, em que eu só posto trechos, né, das obras de Kardec e, de preferência, trechos pouco conhecidos, né, geralmente da Revista Espírita, com o intuito do pessoal se interessar, né, buscar ler. Mas agora eu estou começando a postar alguns áudios também, sempre com a intenção de levar as pessoas a estudar Kardec, né? Não a ficar com a minha opinião, mas o intuito é falar o menos possível para que as pessoas estudem Kardec por elas mesmas, né? E agora eu comecei a encontrar vários canais, várias pessoas que têm o mesmo interesse, o mesmo objetivo, e meu intuito é conhecer, conversar com essas pessoas. É curioso que o Espiritismo tem mais de 160 anos, e a gente fica contente porque encontra pessoas que querem estudar Kardec, que devia ser algo já natural, né? Mas mesmo assim eu percebo o movimento de uns anos para cá, o interesse das pessoas em estudar Kardec, e eu quero conversar com essas pessoas, trocar ideias. Claro que provavelmente muitas coisas a gente pode discordar, e eu acho que não tem nenhum problema isso, mas como há um objetivo em comum, né, que é valorizar, estudar e procurar ajudar e fazer as pessoas pensarem em torno de Kardec, eu acho que isso é muito importante, a gente começar a se unir para conversar, para trocar ideias, né? Que é o objetivo do Kardec Club. Excelente. Então, e agora eu queria pedir ao Rafael que também se apresentasse. Pois não. Boa noite, né? Eric, Michel, pessoal que está acompanhando, que vai assistir depois, né? Que a transmissão fica salva aí no canal Espiritismo em Kardec. Eu sou o Rafael, estou aí por detrás do Mesa Girante, né? Que é esse canal que já existe há algum tempo, no qual nós aproveitamos esse espaço para expor algumas ideias e provocar alguns debates em torno da obra de Kardec, que, como o Michel falou, é algo que nos interessa, é algo que desperta a nossa curiosidade, a nossa atenção, é alvo do nosso carinho, e a gente faz questão de que o debate espírita seja cada vez mais feito tendo Allan Kardec por referência, e o nosso trabalho vai nesse sentido, de fazer com que Allan Kardec, o pensamento dele, seja levado em conta no debate espírita, por mais estranho que isso possa parecer. Mas para quem acompanha, principalmente aqui, o Espiritismo em Kardec, já sabe que há uma distância muito grande, muitas vezes, na prática do espiritismo, como ele vem sendo conduzido, em sua maioria, com aquilo que nós encontramos na obra fundamental. Então, a princípio parece contraditório ou estranho, mas a nossa ideia é, dentro do debate espírita, resgatar o pensamento ou o ponto de vista de Allan Kardec a respeito da doutrina espírita, por mais estranho que isso possa parecer. E às vezes esses conteúdos eles geram um certo desgaste, porque a maioria dos espíritas, infelizmente, não está muito familiarizada com esse conteúdo, de maneira que quando se depara com ele, se surpreende, se choca e muitas vezes até se irrita por ver questões sendo colocadas de uma maneira que para elas é uma novidade, sendo que é algo estabelecido por Allan Kardec em sua obra, dada a ignorância desse conteúdo por parte dos espíritas. Então, a gente está aí sempre tentando colocar Allan Kardec a partir desse ponto de vista, e com base nele também, eventualmente, emitindo algumas opiniões, fazendo algumas críticas, provocando o debate a fim de que a gente possa melhorar o nosso conteúdo espírita e a nossa referência, como eu falei, baseando-se em Allan Kardec. Perfeito. E como foi bem dito pelos dois, né? Os três canais têm esse objetivo de trazer Kardec de volta, né? Porque o estudo, infelizmente, de Kardec se perdeu, né, no movimento. E a gente pensou em falar sobre a análise das comunicações, né? Porque hoje há uma série de livros sendo lançados, comunicações, muitos textos saem nas redes sociais com comunicações falando de assuntos variados. E como ter um filtro quanto a isso, né? Como saber se aquela comunicação é coerente com a doutrina
ou não. Então, eu lanço a pergunta para o, né, como avaliar as comunicações que nós recebemos dos espíritos a partir da linguagem desses espíritos, né? Qual o método de avaliação, né? Vou deixar aí para o Michel, para o Rafael. Posso começar? Pois, tu sabe que eu acho que até tem uma questão, Eric, anterior a essa, sobre, além de como que a gente avalia as comunicações, os livros, que é sobre ter que avaliar as comunicações. Às vezes as pessoas nem isso param para pensar, que na verdade, quando tu recebe uma comunicação, quando tu tem um livro nas tuas mãos, é teu dever usar a razão, né, usar o conhecimento, a análise para avaliar. E isso é uma coisa que foi criada uma cultura no meio espírita de não avaliar, né? Principalmente quanto mais conhecido for aquele que estiver editando o livro, ou o nome que tiver do espírito ou do médium, se criou uma cultura que não precisa nem avaliar, que o médium ele já é alguém que por si só garante a qualidade da mensagem. E é uma ideia que absolutamente não tem nenhum respaldo em Kardec, né? Não, Kardec coloca primeiro a avaliação como uma exigência, não é nenhuma opção, é uma exigência, né? Uma avaliação racional, e dá vários ensinamentos de como a gente faz para avaliar os espíritos, né? Para saber se aquele espírito é um espírito superior, é um espírito imperfeito, se é um espírito saber avaliar, né, quem é o espírito que está ali falando. Então, primeiro eu noto que houve uma criação de uma cultura de não avaliar, e às vezes só de avaliar os menos conhecidos, e as pessoas quando vão avaliar também, existe uma dificuldade em aceitar crítica, em as pessoas discordarem. Se criou uma ideia de que se discordar vai criar uma desunião, uma desavença, que vai quebrar uma harmonia, que vai atrair maus espíritos, sendo que é o contrário, né? Quando a gente deixa de raciocinar, de avaliar a mensagem, é que a gente está sujeito aos espíritos que querem mentir, né? Que querem enganar, que querem, de repente, passar um conhecimento que não é verdadeiro. Então, eu acho que nessa proposta que a gente tem em comum de resgatar Kardec, vem a ideia de resgatar tudo aquilo que ele colocava como condição básica. Todas as mensagens, independente do médium, independente daquilo que o médium faz na vida particular dele, mesmo que ele faça boas ações, independente de qualquer coisa, todas as mensagens, independente do médium, do espírito, têm que ser analisadas. E quanto mais a gente conhece Kardec e os métodos para fazer essa avaliação, melhor a gente sabe filtrar. Então, tudo passa por conhecer Kardec e estar aberto à questão da crítica e da análise, porque não se trata de criticar pessoas, de tentar, se trata de analisar uma mensagem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se tu falar alguma coisa e eu discordar, isso não significa que eu tenho alguma coisa contra ti. Eu posso ter alguma coisa contra a opinião que tu emitiu e concordar com outras. Não se trata de uma questão pessoal. E as pessoas têm essa cultura, mesmo que elas neguem, digam, não tem problema, mas as pessoas geralmente têm essa cultura de só procurar quem concorda. E foi a partir daí que essa análise bem criteriosa de Kardec, de analisar independente de qualquer coisa, foi se perdendo. E que a gente tem que resgatar, visto que o que aconteceu com esse comportamento, né? Esse comportamento de não avaliar trouxe tudo que a história do espiritismo aqui no Brasil mostrou. Essa série de obras e de livros que são completamente o contrário e diferente do que Kardec queria. E isso é o resultado da gente ter perdido aquilo que era o essencial, né? Excelente. Agora eu vou passar para o Rafael, né, e depois também vou fazer colocações. Eu acredito, o Michel falou muito bem, partindo do princípio de que a gente, quando vai colocar, ver essa possibilidade, né, do questionamento, da avaliação das comunicações, é preciso levar em conta que nós estamos muito defasados, né, em relação à obra do Allan Kardec, de maneira que
para algumas pessoas o contraste é tão grande que elas não aceitam sequer a possibilidade. Então, se nós formos pensar num trabalho no sentido contrário, de pegar essas mentalidades já acostumadas com um pensamento ou com opiniões de espíritos que se distanciam de Allan Kardec ou mesmo ensinam algo contrário, é muito difícil para essa formação religiosa regredir ao ponto de se voltar às bases fundamentais. É muito difícil, porque a pessoa ela já está adequada a uma mentalidade no qual ela parte do princípio de que aquela comunicação ela é verdadeira, dada a autoridade do médium ou do espírito. E aí nós percebemos que essa mentalidade ela está inserida dentro de um corpo religioso. Se a gente introduz um debate filosófico dentro de uma seara religiosa, não funciona. Então, de alguma forma, chega a ser um pouco desgastante fazer certas colocações ou propor certas questões para pessoas que estão totalmente vinculadas a essa questão religiosa, a essa maneira religiosa de encarar o espiritismo, de maneira que para elas é muito difícil, dada a pouca formação em Allan Kardec, de aplicar a esses conteúdos a orientação que Allan Kardec nos deu. Então, veja, se a gente pegar qualquer religião, e aí eu coloco aqui também o espiritismo como ele foi trabalhado no Brasil, qualquer religião, e você tentar trabalhar aquele conteúdo religioso a nível filosófico, não dá. E a gente sabe, a religião ela não trabalha com questionamento, ela trabalha com verdades prontas. Então, por mais que as pessoas, os espíritas, ultimamente eu tenho refletido bastante a respeito desse termo kardecista, que nós não gostamos porque é redundante, mas ele acaba meio que hoje servindo, e eu tenho tentado colocar dessa forma, tem servido para apontar aqueles que de fato são os discípulos de Allan Kardec, os seguidores da doutrina do Allan Kardec. Porque, infelizmente, o espiritismo se transformou em algo que tem uma estrutura religiosa que não permite, dentro dessa estrutura, qualquer tipo de questionamento ou colocação desse método e dessa forma de trabalhar que Allan Kardec nos ensinou. Então, eu tenho me valido dessa expressão redundante, muito embora sabendo que seja redundante, para distinguir o espírita kardecista como aquele que, de fato, leva a sério e leva em conta porque conhece a obra de Allan Kardec. Eu estou vendo a Shirley comentar ali, dizendo que não concorda. Eu estou falando, mas eu também não concordo, porque eu sei que é redundante. E nós, espíritas, nós não gostaríamos de entender a doutrina espírita fragmentada entre os espíritas kardecistas e os espíritas não kardecistas, porque nós sabemos que não existem dois espiritismos. Mas, infelizmente, essa expressão kardecista, eu tento me valer dela para dizer, somos kardecistas não porque nós colocamos o quadro de Allan Kardec na parede e achamos bonito dizer que nós somos kardecistas. Não, a ideia é o Allan Kardec levado a sério, Allan Kardec aplicado na prática em sua totalidade. Nesse sentido é que eu coloco que é muito difícil pegar alguém que não tem essa afinidade, que de alguma forma, ao longo de toda a sua formação espírita, não parou sequer em algum momento para questionar, porque certamente o Michel, o Eric, muita gente que está assistindo agora, em algum momento se sentiu incomodado com o que presenciava. E se valendo da inteligência que tem, ao ler a obra do Kardec e ao ver o espiritismo ser praticado, se sentiu incomodado e disse, poxa, peraí, tem alguma coisa aqui que não está batendo, porque eu leio uma coisa e vejo outra, o que é que está acontecendo? Então, todos nós que estamos aqui, que acompanhamos esses canais, nós temos esse ponto de partida que é esse incômodo. Quem não se incomodou em algum momento, que de alguma forma está condicionado a essa percepção puramente religiosa, institucionalizada, você não adianta chegar e dizer, olha, mas o método é assim, vamos questionar, tal.
a pessoa não vai aceitar. Como qualquer outro religioso, se valendo do seu direito de ter a sua crença, não vai aceitar qualquer questionamento, por exemplo, em relação às verdades que ela entende como absolutas em relação à Bíblia ou em relação a qualquer outro texto sagrado. Para aquilo para ela é uma verdade pronta. Não há espaço para o questionamento, não há espaço para o debate filosófico. A verdade está pronta, não há espaço, e infelizmente há muitos espíritas que, ao longo da formação do espiritismo aqui no Brasil, dada a estrutura religiosa que se criou, se comportam dessa maneira. E, infelizmente, para essas pessoas, não adianta a gente chegar tentando resgatar. No máximo, se a pessoa ela já não tem em si esse incômodo, como eu comentei há pouco, que acontece com quase todos nós, se a pessoa ela já não traz em si essa disposição para pensar além do que ele foi doutrinado, efetivamente doutrinado, a gente vai criar um desgaste, a pessoa vai se incomodar até o ponto de nos chamar de hereges. Então, é uma situação muito delicada. Perfeitamente colocado, né? E um dos pontos que eu gostei bastante é essa questão que até o Michel falou, a crítica é às ideias, né? Não às pessoas, né? Então, enfim, infelizmente, por conta dessa estrutura religiosa que o Rafael se referiu, né, as pessoas têm uma visão dogmática e não conseguem questionar nem as instituições, nem os médios, nem o livro, né, os produtos das comunicações que eles recebem, né? Enquanto nós sabemos pelo próprio livro dos médiums que não há médium perfeito na Terra, né? Esse é um dos pontos que eu sempre gosto de frisar, porque é importante ter isso em mente, né? Todo médium é suscetível a receber comunicações falsas, né? Aliás, se diz lá que o bom médium é aquele que tem sido menos enganado, né? Ou seja, todo médium recebe comunicações apócrifas em algum momento, né? E você tem que saber avaliar isso, né? Então, um dos pontos que eu queria estar respondendo essa questão, né? Eu vou citar aqui um capítulo do Livro dos Médiuns, que é o capítulo 24, né? Que fala exatamente de como se distinguir a natureza dos espíritos, né? Da identidade dos espíritos, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos, que vai falar que pela linguagem nós podemos fazer essa distinção, né? E outro capítulo interessante para citar é o capítulo das perguntas que se podem fazer aos espíritos, né? Porque esse é um ponto interessante, porque atualmente eu vejo, por exemplo, muitas comunicações a respeito de medicina, né? Falando de remédios, né? Eu vi algumas comunicações nesse sentido. E esse capítulo mostra que as comunicações ela têm um objetivo específico, né? Então não pode fugir do objetivo da ciência espírita, que é o estudo da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então, pela linguagem, né, de toda a comunicação, você vai avaliar se trata de um bom ou de um mau espírito, né? E também com auxílio da escala espírita, que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Enfim, eu só queria comentar também que eu também utilizo esse termo kardecista, né? Embora também não possa passar uma ideia de idolatria a Kardec, mas não é esse o objetivo, realmente. É porque realmente se criou cismas no movimento espírita e você precisa de palavras para se distinguir, né? Cada corrente, né? Cada entendimento. Eu só queria citar também, eu sempre cito porque é um artigo muito importante, esse de 1863, de maio, o Exame das Comunicações que nos enviam, que Kardec fala de como ele avaliava cada comunicação, né, que recebia ele fala que de 3.000 comunicações, né, apenas ele coloca 100 para ele mereciam publicidade. Então, você vê como Kardec era realmente criterioso nessas análises, né? Enfim, agora eu queria colocar, talvez partindo para a pergunta 2, a importância também da escala espírita nessa análise. Sobre o que vocês falaram da questão de falar kardecista, é bem isso, porque como se criou tantas coisas e chamaram essas coisas de espiritismo, e são coisas diferentes daquele espiritismo das obras de Kardec, a gente acaba tendo que ter uma palavra adicional para dizer, não, mas eu estou falando disso aqui, né? Tu tem que achar uma palavra para as pessoas sabendo que, porque hoje em dia tu falar espiritismo,
quer dizer tanta coisa e coisas diferentes e contraditórias que tu precisa de um termo, né? E tem que achar uma maneira de dizer, porque na verdade quando a gente fala, eu uso o termo kardeciano, né, o espiritismo kardeciano, no sentido de não alguém que segue a pessoa Kardec, mas aquela teoria, né, aquela ciência que ele deixou nas 23 obras, né, nesse sentido. Não a pessoa, porque inclusive ele mesmo diz que a doutrina não é baseada na pessoa dele, né? Então a gente está tentando, na verdade, tentando explicar para as pessoas sobre o que, quem e o que a gente está se referindo, né? A que teoria a gente está se referindo, a que método, a que jeito de pensar a doutrina dos espíritos. Então eu concordo com vocês, a gente tem que achar um termo para deixar claro, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não sabem bem o que a gente está falando, porque chamam tudo de espiritismo. E sobre a escala espírita, Kardec chega a dizer que é a chave. Ele diz que a chave para a ciência espírita é a escala espírita. Porque, na verdade, o Kardec criou a escala justamente para a gente comparar, né? Ele criou uma escala para que, ao analisar uma mensagem, a gente remeta à escala espírita e saiba com que tipo de espírito a gente está lidando e até onde a gente pode ir com esse espírito. Então, o espírito, dependendo da classe, da ordem que ele pertença, ele oferece uma possibilidade de conhecimentos, né? E se tu identifica a mensagem e diz, olha, esse espírito, por essa linguagem, ele se encontra aqui, eu já sei até onde eu posso ir com ele e até onde eu posso confiar nele. Aliás, Kardec chega a dizer isso, né? Para te analisar o grau de confiança que pode ter do espírito. Então, é uma espécie de referência, né? Para a gente saber identificar os espíritos. Porque os espíritos chegam falando, e aí, como é que tu vai saber? Como é que tu vai começar a separar as coisas, o que é verdade, o que não é, o que é bom, o que não é, tu precisa de uma referência. Então, Kardec cria com os espíritos essa escala para a gente ter essa referência. E por que essa escala é o que tem de melhor? Porque ela foi construída de uma maneira impessoal, né? Não é que Kardec escolheu o que era bom, o que era ruim, não é que ele escolheu, né? Ele usou um método racional e o mais pessoal possível para que a gente possa identificar os espíritos da maneira mais isenta e clara possível. Então, na verdade, tem certas coisas, eu sempre digo isso, pelo tempo que a gente já tem espiritismo, já deveria, né? É importante falar sobre o que deveria para a gente mais ou menos saber para onde tem que caminhar. Embora não tenha como mudar o passado, né? Mas a gente já deveria ter na ponta da língua determinadas coisas. A escala espírita é uma delas. Sabe que é curioso? Porque uma vez eu fiz uma palestra aqui na minha região sobre a escala espírita, e depois da palestra, a dirigente do centro disse assim, não, a tua palestra foi boa, mas ela foi muito técnica. Ela quis dar a entender que falar sobre a escala espírita já é algo muito profundo, é algo que já não é tão fácil. A escala espírita devia ser algo básico, né? Porque é o ponto de partida. Os espíritos se comunicam. Bom, eu preciso saber agora como reconhecer esses espíritos. A escala espírita, ela devia ser algo básico e também não é. E só para completar sobre também a fala do Rafael, eu também acho que determinadas estruturas e determinados grupos de determinada mentalidade a gente não vai mudar. E eu acho que a gente nem tem que se preocupar. Eu acho que vocês também já pensam assim. A gente nem tem que se preocupar em querer mudar, né? Eu acho que o importante é a gente começar a identificar as pessoas que estão interessadas em conhecer ou estão interessadas em questionar. E aí sim, tem muitas pessoas que, principalmente depois da internet, né? Que a internet abriu esse espaço mais democrático, digamos assim, porque antes tu tinha basicamente um pensamento mais difícil de tu ouvir uma opinião diferente, né? Da outra conversa que eu tive com ele, que eu comentei isso. Aqui, por exemplo, eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Como é que funcionava? A gente ia na casa espírita, tinha lá 3 ou 4 palestrantes, e eles diziam o que era o espiritismo. E a gente não tinha uma opinião diferente, porque era aquela meia dúzia de pessoas que diziam, e isso mais ou menos, agora eu estou fazendo um trabalho no Kardec Tube sobre alguns pontos da história do espiritismo no Brasil, e o espiritismo no Brasil, ele foi mais ou menos assim, né? Foi
um pequeno número de pessoas que passou a ditar o que era o espiritismo para milhões de pessoas e ficou por isso. E sempre com Kardec, ou sem Kardec, ou com Kardec em segundo plano, com Kardec só com trechos, né? Só aquilo que convinha. Então, a formação do movimento espírita no Brasil foi feita sempre com Kardec deixado um pouco de lado. Só para citar um exemplo, eu estava vendo uma pesquisa que eu fiz que, por exemplo, o Bezerra de Menezes, ele publicou durante 7 anos mais de 200 artigos todo domingo no jornal, isso ainda no século XIX. Ele publicava no jornal uma coluna onde ele dizia para os leitores, e era um jornal lido no Brasil inteiro, o que era o espiritismo. Dessas mais de 200 textos, né, 200 textos que ele escreveu, só 2 vezes Kardec foi citado. Para a gente ver como foi uma construção de espiritismo sem Kardec. Né? E depois, mais para frente. Então, eu acho que a gente está vivendo um novo momento, né? A gente está vivendo um novo momento, porque aquilo que sustentava o antigo modo de pensar o movimento espírita, de uma certa maneira, ele está defasado, ele está acabando, né? Basta ver que não surgiu mais nenhum grande médium que publicasse centenas de livros, né? Não surgiu mais. Não surgiu mais um único orador determinado. Então, esse modelo está enfraquecendo, né? E hoje a internet possibilita, por exemplo, a gente está aqui falando o que a gente pensa sobre Kardec. Muitas casas espíritas não abrem esse espaço para a gente falar. Se não falar o que eles querem, é proibido de falar. Há uma censura no movimento espírita organizado, né? Se tu não falar determinadas coisas, tu é proibido de falar. Não sei se vocês já viveram isso, mas eu, como eu vivo no interior do estado, eu peguei isso muito forte. Eu fui literalmente proibido de dar palestra nos centros espíritas da região. Inclusive, isso formalmente foi feita uma reunião onde os dirigentes disseram não, tu não está querendo se adequar às federações, aos estatutos, quer falar em Kardec, simplesmente não, só isso a gente não vai querer. E aí eu fui, mas eu tenho a internet agora, e, por exemplo, as palestras aqui geralmente tem em torno de 50 pessoas, é uma cidade muito pequena. Hoje na internet, o Kardec Tube hoje está com mais de 18 mil pessoas seguindo. Então, a internet foi um caminho que possibilitou essa abertura, né? Tanto que possibilitou da gente se conhecer. Então, eu acho que ainda tem muito a ser feito, mas há um início, né, de um novo momento, mas que começa por a gente estudar o básico, né? Estudar e comparar. Acho que a comparação é o jeito mais justo, né? Porque a pessoa vê que a gente não está querendo proibir ela de ver todos os lados. Pelo contrário, a gente quer um espaço para mostrar o nosso lado, né? Aquilo que a gente está estudando. Perfeito. Vou fazer algumas colocações, mas antes vou passar para o Rafael para ver se também tem algo. Eric, eu queria só chamar a atenção para um comentário ali a respeito dessa minha colocação, né? Que eu acabei startando aí esse ponto de vista em relação ao termo kardecista. A Shirley comentou algo, deixa eu ler o comentário dela, ela fala assim: a prática da moral espírita pode deixar claro o pensamento de Kardec sem precisar de termos. E é verdade, porque e se a gente analisar o movimento espírita brasileiro, não haverá qualquer distinção ou discussão em relação à moral. A moral cristã estabelecida, ela é unânime, ninguém irá discordar e não haverá divergência quanto a isso. O que me pega em relação a esse uso do termo kardecista, e eu acho ele cada vez mais interessante, muito embora não achasse inicialmente, é que esse termo, ele revela uma maneira de encarar os espíritos e lidar com os espíritos. Ou seja, não está restrito só à questão moral, porque essa não há discordância, mas sim ao método de trabalho, a forma de praticar o espiritismo no campo experimental, sobretudo. É no campo experimental que o método de Allan Kardec deve ser buscado, porque isso nos remete à própria estrutura e desenvolvimento da doutrina. Então, quando se fala, e quando eu falo kardecista,
Eu estou me referindo a uma maneira de encarar os espíritos e a própria doutrina, a partir do exemplo que Allan Kardec nos deu na sua forma de trabalhar esse conteúdo, que tem a consequência moral como um resultado. Mas, em relação a esse conteúdo moral, não há dúvida. E é certo que todos os espíritas no Brasil, eles se entendem como kardecistas, justamente porque, sob essa base moral, está todo mundo legal, não há discordância em relação aos princípios morais, aos princípios bem estabelecidos, os próprios princípios da doutrina. Quanto a isso aí, não há divergência e não há divisão. O que falta, e aí eu retomo a minha fala inicial em relação ao pensamento religioso, o que falta aos espíritos no Brasil é a compreensão do método de trabalho de Allan Kardec e a sua forma de lidar com os espíritos. Ou seja, a própria maneira de construir o conhecimento espírita. Essa nossa defasagem é que faz com que muitas vezes a gente faça questão de dizer kardecista nesse sentido, de que nós entendemos a obra de Allan Kardec como um todo, e não como muitos fazem, que é apenas se valendo de alguns aspectos. Infelizmente, se nós formos pensar em termos de cisão ou de divisão, isso já acontece por parte dos espíritas que, ao longo de sua formação aqui no Brasil, se dizem espíritas adeptos kardecistas, portanto, mas só se valem de partes da orientação de Allan Kardec, especialmente no que diz respeito ao campo experimental. Como eu fiz questão de evidenciar no meu último vídeo, as pessoas, quando se trata do livro dos médiuns, só algumas partes interessam, outras não. Então, essa maneira de selecionar o conteúdo de Allan Kardec é que não é justo com a própria obra. Os kardecistas, nesse entendimento, seriam aqueles que valorizam a obra como um todo, sem fracioná-la, sem escolher quais as partes que valem hoje em dia e quais são as partes que não valem. Porque, como vocês sabem, é muito comum o argumento de que isso é coisa daquela época. E quem é que vai dizer que é coisa daquela época? Quem é que tem o poder e a autoridade para hoje dizer o que é daquela época e o que é que não é? Mas há quem faça isso. Investido de qual autoridade? De uma autoridade religiosa, para dizer, não, isso daqui não vale mais, só vale isso. Então, o Kardec ele é adequado para que ele seja praticado só naquelas partes que convêm a essa estrutura religiosa. Outros aspectos importantes do campo experimental, esses são colocados de lado e se diz que é coisa daquela época, ou então coisa que só Allan Kardec podia fazer, como, por exemplo, uma coisa muito básica, que é as evocações, a identidade dos espíritos, as perguntas que podem ser feitas aos espíritos, e a própria, e aqui puxando para a pergunta, né, o próprio uso da escala espírita, que na prática é algo que se perdeu. A escala espírita, ela não faz nem sentido dentro dessa estrutura religiosa, porque, a grosso modo, ou são benfeitores, são trabalhadores do bem, da luz, que operam resgates, espíritos benfeitores, de uma forma bem genérica, ou então são espíritos sofredores que precisam de ajuda. Aí você me pergunta, a escala espírita serve para quê? Não serve, porque dentro dessa estrutura religiosa, os espíritos eles são colocados em papéis, muitas vezes designados por funções de quem está ajudando e de quem é ajudado. E aí dentro desse pensamento religioso, e dessa forma religiosa de lidar com os espíritos, a escala espírita não faz sentido algum, porque ou são espíritos que ajudam, ou são espíritos que são ajudados, e isso basta para fazer a caridade, que é o que muitas vezes se coloca. Não, perfeito. E lembrando sobre o termo kardecista e kardecismo, é importante lembrar também que esse termo não começou no Brasil, né? Que existe até uma menção na própria Revista Espírita de 1865, de outubro, sobre esse termo kardecista, e até agora a Universidade Federal de Juiz de Fora tem lançado umas cartas, né? Correspondência de Kardec, e esse termo também aparece. Então, não é uma invenção brasileira esse termo kardecismo, já era usado na França. Mas sobre a escala espírita é justamente isso que o Rafael bem colocou, né? Não faz nem sentido nos moldes atuais, né? Até porque
nas reuniões mediúnicas atualmente, às vezes só se lida com espíritos sofredores, né? A maior parte da experiência nas reuniões mediúnicas atualmente são com espíritos sofredores, nem se tenta comunicar com espíritos mais elevados, né? É a tal desobsessão, né? Que tem o objetivo só de atender sofredores, e nem se tenta comunicar com espíritos mais elevados como Santo Agostinho, Fenelon, Erasto, né? Esses espíritos nem são evocados, né? Porque a própria evocação foi retirada. Então, a escala espírita serve justamente para isso, para você avaliar. É um espírito da terceira ordem, né? Lembrando que são 3 ordens, né? Para quem não conhece, pode ler lá no Livro dos Espíritos a partir da questão 100, que fala. Tem 3 ordens: espírito perfeito, espírito bom e espírito puro, né? Então, como saber se o espírito é um espírito perfeito? Qual classe? É dos pseudo-sábios, né? É importante saber isso para evitar mistificação, obsessão. Então, é uma ferramenta que foi deixada de lado e é uma das chaves da ciência espírita, como o Michel disse, né? Para você avaliar com que espírito você tá falando, né? Então, é algo de extrema importância, né? Eric, deixa só se tu me permite, sobre essa questão só para eu encerrar o meu comentário sobre essa questão da palavra kardecismo, que eu não vejo problema. Eu acho que esse, aliás, é o menor dos problemas, né? Se os problemas nossos problemas enquanto história de espiritismo fosse chamar o termo kardecismo, a gente estava bem, era mais fácil de resolver. A gente tem coisa bem mais grave. Eu acho que é uma questão de palavras que eu não vejo sentido, eu não vejo problema. Acho que o que importa é o que a pessoa está querendo dizer, né? E aqui o intuito é valorizar e apontar a prova de Kardec. Então eu não vejo. Sobre a questão da moral, acho que isso é um ponto-chave para a gente conversar aqui. Sobre essa questão na hora de analisar uma mensagem, sobre as questões morais que o espírito está falando. Que é algo que Kardec percebeu já, e nesse capítulo que tu citou antes da identidade dos espíritos, ele chega a comentar. Uma mensagem, quando o espírito fala sobre questões morais, uma mensagem, ele fala sobre amor, caridade, perdão, e só porque ele falou nisso, esse não é um critério para eu achar que só porque ele falou disso se trata de um espírito superior e um espírito confiável. E às vezes é isso que as pessoas se confundem na hora de analisar uma mensagem ou alguns livros. Mas está falando de amor, está falando do bem. Kardec já percebeu isso. Que a gente às vezes a gente esquece e não trata os espíritos sendo nós, né, sem um corpo. A gente sempre a trata como um ser diferente e esquece disso. Os espíritos, eles têm inteligência. Vamos parar para pensar e raciocinar como Kardec raciocinou. O que um ser humano faz quando ele quer enganar alguém? Quando ele quer dar um golpe em alguém? Ele é simpático, ele é acolhedor, ele fala coisas que tu quer ouvir. Então é óbvio que se eu usar como critério simplesmente uma mensagem ser boa, simplesmente o fato do espírito falar coisas boas, a gente vai ser enganado pelos espíritos, se foi o que aconteceu. Porque Kardec diz assim, esses espíritos, muitos espíritos usam a fala de coisas sobre moral, né, as grandes máximas, a importância de praticar a caridade, o amor, mas o que eles trazem junto com isso, paralelo, é um monte de contradição, são coisas que contrariam a ciência, a razão. Então a gente não pode só achar que se o espírito falou sobre amor, sobre coisas bonitas, que pronto, então passou no crivo da análise. Não, porque junto com isso, então é muito... Por exemplo, se a gente pegar a mensagem de livros que se tornaram célebres no meio espírita, o espírito está falando sobre amar, perdoar, mas o problema é o que ele traz junto com isso. E é o que ele traz junto com isso, que são os sistemas que ele cria, né? É o que vai mostrar que ele não é um espírito superior. Porque ele fala de amor, fala no bem, mas junto ele já traz uma ideia de que o espírito tem órgãos, junto ele já traz uma ideia de que tu não pode praticar evocação, junto ele traz uma ideia de que no plano espiritual tem uma espécie de dinheiro, de moeda. Nota, ele vai trazendo coisas que são contraditórias com a ciência espírita, mesmo falando sobre o bem e sobre o amor. Então esse não pode ser o único critério. E Kardec já apontava isso no Livro dos Médiuns.
E para encerrar essa minha fala, isso que o Rafael falou é muito verdade, né? A questão do, mas é da época de Kardec. Tem uma coisa uma coisa muito curiosa nessa fala que se criou, que às vezes as pessoas não param para pensar, que todo o espiritismo é da época de Kardec. Quando as pessoas dizem, mas isso é da época de Kardec, tudo é da época de Kardec, que nasceu lá. Então, se eu fosse jogar fora alguma coisa porque é da época de Kardec, eu tinha que jogar fora tudo, porque tudo é da época de Kardec. Toda a doutrina veio da época de Kardec. Então, o que as pessoas não percebem é que elas estão se contradizendo, tentando usar isso como um argumento. Mas esse trecho das evocações é da época de Kardec. Mas o resto também é. Aquilo que tu também usa, o trecho que tu gosta da obra de Kardec também é da época de Kardec. Então, por que tu escolhe só uma coisa serve e outra não? Como se o critério fosse tempo, né? Sobre eu determinar se algo é ruim ou bom, verdadeiro ou falso, fosse o tempo. O tempo que ele existe que é o critério para saber se vale ou não. Isso não é um critério, né? E por último, todo o planeta Terra praticava as evocações na época de Kardec, não era só Kardec. Então, essa ideia de que as pessoas tentam passar que era só Kardec, o mundo inteiro praticava a evocação, né? Então, às vezes as pessoas esquecem disso, né? Eu costumo falar que o espiritismo, pelo menos a partir da proposta, né, dos nossos conteúdos, eu acredito que é o espiritismo sem prazo de validade, né? Porque para algumas pessoas não vale mais, só valia naquela época, o que é um argumento totalmente falso. Agora, esse argumento ele se aplica naquilo que a obra de Allan Kardec faz referência às ciências daquela época. Aí sim, você pode dizer, tudo bem, como o próprio Allan Kardec chama atenção, o progresso da ciência, e aí as coisas se renovam, beleza. Agora, a própria ciência espírita em si, ela não foi ultrapassada por um método melhor. Porque na prática nós não temos um método que demonstra as falhas do método de Kardec e o supera apresentando uma nova proposta. Não há. O que há é o abandono do método de Allan Kardec. E sem esse método, na falta de um outro melhor, até que surja, porque afinal de contas o conhecimento ele tende a progredir, até que surja um outro, o de Kardec é o que nós temos de melhor na construção desse conhecimento, que é o que nós estamos tentando cada vez mais valorizar. E vocês falaram uma coisa que é bem verdade, que é essa questão de falar assim, né? Não, o espírito trouxe coisas boas moralmente, né? Mas coisas boas moralmente todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que é certo e errado, né? Isso está na própria consciência, né? Agora, o espírito que ele é pseudo-sábio, ele pode falar coisas boas, introduzir ali sistemas, ideias erradas, como o Michel falou, né? Colocar ali no meio deturpações no meio de coisas boas, né? Por isso que a comunicação ela precisa ser analisada em parte, né? Não, você pode aceitar a comunicação parcialmente, né? E não totalmente, né? Você tem que analisar em parte. Aquela parte é boa e a outra é ruim. Então, falar coisas boas não é sinônimo de ser um espírito da segunda ordem, né? Pode ser um espírito pseudo-sábio, enfim. Eu só queria trazer, aproveitando, o Rafael lembrou de um trecho interessante sobre essa questão, eu vou compartilhar aqui, que fala sobre a escala espírita, né, lá no item 197 do Livro dos Médiuns. Fala que este quadro, falando sobre o quadro dos médiuns, né, esse quadro é de grande importância não só para os médiuns sinceros que, lendo, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a questões postos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará medida do que podem racionalmente esperar. Ele deve estar constantemente sob a vista de todo aquele que se ocupa das manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento, né? Então, a escala espírita, junto com esse quadro sinótipo dos médiuns, são as chaves da ciência espírita, né? E da análise das comunicações. Eric, só o finalzinho aqui que você não leu, que diz o seguinte, ó. Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina. É muito interessante essa expressão do espírito Sócrates. Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina.
A gente parar para pensar no que é que isso significa, tem muito pano para manga aí. Nesses dois quadros reúnem todos os princípios. E esses dois quadros contribuirão mais do que os supontes para trazer o Espiritismo ao verdadeiro caminho. Então, a reflexão madura a respeito da escala espírita e do quadro sinóptico nos permite lidar com os espíritos na construção desse conhecimento de maneira que nós saibamos exatamente o que é que está ao nosso alcance obter, seja por parte da capacidade dos espíritos ou das limitações que eles tenham a partir das comunicações que eles dão e do conteúdo que eles podem nos transmitir a partir de quem são esses espíritos, muito assim como em razão dos instrumentos que nós temos à disposição. Porque o conhecimento desses recursos de meio de comunicação, que são os médiums, também é muito importante para que a gente saiba, para que a gente examine a qualidade da comunicação. Tanto o instrumento como a fonte da comunicação, tudo isso precisa ser bem entendido para que a gente avalie muito bem aquela comunicação que foi obtida e, a partir daí, a gente se valha dessa comunicação para refletir os princípios da doutrina espírita e construir esse conhecimento, né? Então, esses dois quadros, eles são muitíssimos importantes, como nós acabamos de ler. Excelente. Eu queria aproveitar para começar a interagir com o público, né? Eu vou colocar aqui uma questão. O André Tavares pergunta aqui: acham que o sistema educacional brasileiro tem alguma influência sobre a maneira de agir das pessoas diante de uma doutrina, como o Espiritismo? Se sim, qual seria a influência? Vocês querem responder, comentar? O que eu vou dizer logo é que o André, ele está aqui porque ele estava lá no mesa, viu? Eu abri lá e falei, aí o André apareceu, eu estou lembrando do nome dele aqui, porque ele estava lá e disse que ia vir. Então, André está aí marcando presença, participando. É uma pergunta complexa. É uma pergunta que merece, da nossa parte, uma reflexão. E aí é preciso levar em conta, são muitos fatores, né? Porque o nosso problema cultural, ele é grave, né? Porque a nossa própria formação, e aí entra muitos aspectos na educação do nosso povo, a nossa forma de lidar com os estudos, o hábito da leitura, é muito difícil e impacta, né? Sem dúvida impacta. Eu acredito também. Eu acho que tem vários fatores que influenciam. Porque basta ver a diferença, por exemplo, quando chega o Espiritismo no Brasil, a diferença histórica, como que estava a Europa, por exemplo, no século XIX, como o Brasil ainda estava, né? Então, tinha toda uma questão, por exemplo, a igreja, ela tinha um domínio, inclusive, na lei, né? Ela era como... inclusive, teve vários momentos de proibição do espiritismo, então tem um momento histórico diferente. Tu tem a questão, por exemplo, o espiritismo é uma ciência. Óbvio que quanto menos a ideia de tu tem como funciona uma ciência e tu cresce mais no ambiente religioso, então tu cresce acostumado mais com a ideia de religião e menos com... Porque se tu pensar, por exemplo, a questão da como é que a gente tem contato com uma iniciação científica, uma ideia de... Eu acho que é uma questão cultural, né? Histórica, que influencia. Eu acredito que sim, tem uma influência e que com o tempo isso vai mudando, né? À medida que as pessoas vão tomando mais conhecimento e se instruindo, mas isso pode demorar muito tempo também, né? O que me deixa um pouco entusiasmado ou esperançoso é certas coisas que eu observo de uns anos para cá. Eu tenho repetido muito isso, porque são coisas que são notórias, assim, embora tenha aquela música, né, que é Assim Caminha a Humanidade, né, com passos de formiga e sem vontade, mas eu noto que houve de repente, um interesse por estudar Kardec. Claro que está longe ainda do ideal, mas houve um interesse que começou a pipocar em vários lugares. Eu comecei de repente, a pesquisar e começou a surgir. Aí eu conheci o EC, agora conheci o canal do Rafael. E aí eu vejo, por exemplo, vocês falando coisas que
um dia eu pensei em, vou criar um áudio, um texto sobre isso, e vocês estão falando, e a gente nem se conhecia, então tu vê que a coisa, que há um espaço se abrindo para estudar Kardec. O que eu penso, independente de causas, do que causou esse distanciamento de Kardec ou não, o que eu penso hoje, vou falar aqui o que eu penso com relação ao meu canal, não sei se vocês concordam. O que eu penso com o meu canal não é agredir ou tirar o direito das pessoas de quererem algo diferente. As pessoas têm o direito de seguir e pensar o que elas querem. O que eu quero é o direito também, aliás, isso eu aprendi na própria obra de Kardec, né? Eu só quero o direito e o espaço para eu falar aquilo que eu entendo, que eu penso. Quem discorda, discorda. Quem concorda, concorda. O que eu sou contra é que houve uma espécie de monopólio, censura e uma espécie de esconderam um pouco, antes da internet, principalmente, a questão de dar opção das pessoas de comparar, de conhecer. Eu acho que isso é uma coisa que eu sou contra. Eu acho que eu luto por um espaço para falar sobre aquilo que eu entendi da obra, aquilo que eu acredito ser o melhor, e sem tirar o espaço dos outros, né? Mas eu acho que toda aquela pessoa que está preocupada em não deixar ouvir o que a gente tem para falar, isso eu acho preocupante. Então, eu acho que se as casas espíritas, elas tinham que ter um ambiente muito mais tolerante de verdade, não o tolerante do todo mundo se abraçar e sorrir, como muitas vezes né? Esse ambiente mais da boca para fora, mas tolerância de verdade. Eu acho que tinha que ser mais aberto a questão assim, olha, nós vamos abrir aqui um espaço, hoje o Rafael vai falar aqui sobre tal, de repente alguém discorda, tudo bem, a pessoa vai lá e fala. Porque Kardec era muito assim, né? Ele publicava na íntegra aquilo que o cara vinha metendo pau no espiritismo, ele publicava, né? E depois dizia, eu penso isso, e deixava. Eu acho que o problema é quando começa a haver uma espécie de deixar de lado quem quer falar sobre Kardec, não dá nem a chance de falar. Eu acho que isso que é o prejudicial. Então, é o que importa agora a gente. Por isso que eu estou preocupado com essa questão da gente ir se reunindo com pessoas que querem estudar Kardec. Porque daqui a pouco a gente pensa que são poucas pessoas e não são. É que, às vezes tem pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir essa visão que a gente está colocando. Pessoas que às vezes estão lá na casa espírita, no meio de 20, e ela dentro dela está angustiada pensando diferente, mas ela não tem coragem. Porque de repente ela pensa, eu vou discordar aqui, vão achar que eu sou um espírito trevoso, né? E de repente ela ouve, como aconteceu comigo, não sei como é que foi com vocês. Eu estranhava muita coisa, discordava, mas eu tinha um certo receio, timidez de discordar, porque se tu começava a levantar a possibilidade de discordar, tu era quase um pecado mortal que tu tinha que se calar. Mas daqui a pouco eu comecei a ver que tinha outras pessoas pensando igual, e aí tu começa a tomar coragem também para aprofundar o estudo, para falar, né? Eu acho que isso é importante. Eu queria, Eric, comentar aqui a respeito dessa pergunta, né, do André, e também eu vi ali mais uma pessoa, a Andréa Alves, que disse, eu também vim lá do Mesa, deve ter visto lá a chamadinha que eu fiz, bacana, tá todo mundo aí, quem viu lá, né? Ver, né? É legal ver esses encontros, né? De repente, provavelmente o pessoal já conhece aqui o canal Espiritismo em Kardec também. Sobre essa questão do sistema educacional, eu penso que, eu acho que há influência, sem dúvida, pelo fato da nossa formação ser muito precária, né? Nós não desenvolvemos o pensamento crítico. A nossa formação ela é muito precária, muito voltada para o mercado de trabalho. É meio complicado o hábito da leitura. Culturalmente, nós somos, do ponto de vista da formação intelectual, nós temos vários problemas, e aí tudo isso afeta, né? Porque a doutrina espírita, ela requer uma análise, ela requer uma atenção, ela requer uma reflexão, uma leitura, uma compreensão do texto, o que é algo que a gente às vezes se depara, da pessoa ler o texto e não entender. Isso é óbvio, o próprio analfabetismo, a gente vê isso nos centros espíritas.
O analfabetismo, e aí o analfabetismo propriamente dito, como o funcional, como eu estou falando, a pessoa lê o texto e não entende. E aí jogam essa culpa da falta de entendimento no texto do Kardec e dão para a pessoa um livro que é muito mais difícil de ser entendido, que se vale de expressões muito menos familiares, o que é apenas uma desculpa para botar Kardec de lado e oferecer outras coisas. Então nós temos um déficit educacional, e aí se a gente for pensar dessa forma, tudo isso influencia diretamente, né? Agora, a respeito desse o que nos incomoda, que eu falava no início, né? Disso que em algum momento nos chama a atenção para Kardec, porque nós estamos, todos nós, com exceção de alguns poucos, conhecemos Kardec por meio do Espiritismo como ele vem sendo praticado aqui no Brasil, né? Poucos tiveram contato diretamente com a obra do Kardec e aprenderam o Espiritismo a partir dessas obras. A maioria de nós foi apresentado a outras ideias, a outros pensamentos, a recortes do pensamento de Kardec, e a partir daí é que nós, em algum momento, nos voltamos para essa obra e percebemos ali algo diferente que não estava nos apresentado na totalidade. Então, eu imagino que essa seja a imensa maioria dos casos, né? A gente conhece Kardec em parte, porque apenas algumas partes interessam, outras não, e aí, a partir daí, a nossa atenção é chamada para aquilo, e aí nós encontramos esse tesouro sobre o qual nós gostamos de nos debruçar, né? Só que, aí eu coloco aqui algo que eu faço referência até ao próprio texto do Kardec em relação aos bons espíritas. Quando ele diz que o espírita, ele tem algo que ele define lá como sendo a maturidade do senso moral. Então, eu coloco o seguinte: para além da nossa precária formação educacional, há muitos espíritos que, embora não tenham uma formação intelectual que permita o indivíduo devorar as obras, aquele espírito ele já tem em si o clique para encontrar em Allan Kardec aquilo que faz sentido em termos de espiritismo. Então, há muitos espíritos assim, que apesar da formação precária do ponto de vista educacional, já são espíritos que têm uma ligação anterior com a obra de Allan Kardec e muitas vezes esperam só uma oportunidade para que esse clique aconteça. E aí eu atribuo isso àquilo que Allan Kardec definia lá como sendo a maturidade do senso moral, que ele vai dizer, independe do sexo, da idade, e aí eu colocaria que também independe da formação educacional do indivíduo, e é importante levar em conta que essa questão não é específica dos tempos atuais, propriamente do Brasil. Já a época de Allan Kardec, se a gente levar em conta toda a massa operária que se tornava espírita e compreendia muito bem os princípios espíritas, era uma massa operária que, em sua maioria, também era analfabeta. Então, tudo vai muito da maneira de como essa obra ela é apresentada, né? E é claro que a questão da nossa formação ela interfere, mas eu acredito que, para além disso, o espírito ele tem algo em si que o leva a essa obra, dada uma condição própria da natureza daquele espírito. De maneira que eu volto também àquilo que eu falava no início. Não adianta a gente bater de frente com um pensamento religioso estruturado, porque esses espíritos não terão a condição de trabalhar o espiritismo a nível filosófico. Para eles, é a condição religiosa que é suficiente. Para aqueles que essa condição não é suficiente, é os que buscam algo além, e esse algo além não está muito longe, está bem próximo nas obras de Kardec. Esse é um ponto interessante, Rafael, do que você falou dos operários, né? Kardec tem vários artigos na revista Espírita falando dos operários de Lyon, de Bordeaux, né? E eles realmente, mesmo sendo analfabetos, compreendiam, né? Porque tinham aquela intuição até dos princípios espíritas, né? Então, eu acho até que existe uma influência da educação, mas é mais uma cultura de não questionamento, né? Porque até, segundo os dados do IBGE, os espíritas, se comparado com os evangélicos ou com outros grupos, com quem não tem religião e tudo mais,
eles têm mais escolaridade, né? Segundo os dados do IBGE. Então você vê, mesmo tendo essa maior escolaridade, segundo o IBGE, ainda tem esse déficit de compreensão do Kardec, né? Então, acho que até é mais do que educação, mas é uma cultura de não questionamento que existe nos centros, né? Uma cultura religiosa nesse sentido. Acho que esse é o fator preponderante. Né? E como eu estava colocando, a nossa formação ela é voltada para o mercado de trabalho. O pensamento crítico é algo que é muito precário até na academia. É algo muito voltado para a nota, para o currículo, etc. Tal, mercado de trabalho, vaga. O pensamento crítico é algo que a própria academia ela carece desse desenvolvimento, né? Mas é justamente esse pensamento crítico que faz toda a diferença na compreensão da doutrina espírita a partir do momento que a nossa postura muda e aí eu volto àquilo que eu colocava. Não dá para trabalhar um conteúdo religioso a nível filosófico. Seja o que fizeram do espiritismo enquanto religião, como a doutrina se tornou aqui no Brasil, seja qualquer outra religião. Eu tinha um professor muito competente na sua formação acadêmica, mas que pertencia a uma religião que não era nada vinculada ao espiritismo, muito pelo contrário. E eu conversava com ele me dava carona na volta para casa, e eu conversava com ele certos assuntos, quando dizia algo a respeito ao entendimento religioso, e o cara com a mente muito aberta em relação a toda a sua formação e o seu conhecimento técnico, mas quando chegava em um assunto relativo àquilo pertinente à religião, aquela capacidade de raciocínio ela ficava limitada. Como que se todo aquele poder de razão, quando entrava naquela área religiosa, fosse um poder que ficasse totalmente tolhido, dada a doutrinação. E aí eu faço referência aqui até, sem querer dizer que os religiosos são todos fanáticos. Claro que não há, isso seria uma afirmação absurda. Mas se nós pensarmos, por exemplo, o que ocorre na fascinação, né, quando o domínio do espírito, o domínio que o espírito exerce na fascinação é um domínio da razão. O indivíduo, naquele setor de raciocínio, ele não consegue raciocinar em razão do domínio que é exercido naquela área. Então, para todos os assuntos do indivíduo, ele conversa, ele discorda, ele brinca, ele é simpático e tal. Mas quando entra naquele assunto, a bitola ela é firmada e ali ele não dá margem para qualquer pensamento contrário, porque há um domínio que pode ser um domínio ideológico, a partir de uma posição política ou religiosa, ou pode ser um domínio exercido por um espírito fascinador, no caso, quando há fascinação, né? Que, trazendo para a prática do espiritismo, se dá muito em relação aos médiums naquilo que diz respeito às próprias comunicações. O indivíduo fascinado, ele não consegue enxergar o absurdo naquilo que ele recebeu na comunicação em razão da sua incapacidade de raciocinar sobre aquele conteúdo. Para todos os outros conteúdos, ele raciocina muito bem, ele questiona, ele é uma pessoa aberta, leve, tranquila, tolerante, mas quando entra no assunto das suas comunicações, dada aquele domínio que é exercido sobre o seu pensamento, ele não consegue raciocinar, e aí caracteriza esse elemento do domínio e essa dificuldade de raciocinar sobre certos assuntos. Então, a nossa postura não passiva de questionar, de raciocinar, de ponderar, ela é fundamental para que a gente compreenda melhor a proposta espírita conforme Kardec nos ensinou. Perfeito, né? E é como até você falou, às vezes por esse déficit, às vezes se prefere os romances, né? Alguns livros que não precisam de aprofundamento tão não precisa se pensar tanto, né? Como se fosse mais um filme, enfim. Que até tem uma linguagem até mais complicada, uma linguagem polada, né? Esses romances, que é típico dos pseudo-sábios, as editoras preferem porque tem uma demanda de mercado maior. Veja, até pelo próprio o comentário do Michel há pouco, se aplica ao que ele falou em relação à palestra dele. Quando o conteúdo ele é mais técnico,
ele automaticamente ele é rejeitado. Por quê? Porque há uma tendência para aquilo que apela mais ao emocional. O romance, ele é interessante porque tem uma história, há um envolvimento emocional. Quais são as palestras que atraem multidões? São aquelas que têm um aspecto do apelo emocional, assim como os cultos também têm a questão do apelo à emoção. Então, tudo aquilo que apela à emoção acaba atraindo mais, porque é mais fácil de assimilar. Aquilo que requer uma atenção e um esforço do pensamento, automaticamente nós criamos uma resistência maior. A própria resistência natural. E nem todo mundo tem disposição para pensar exatamente sobre aquilo. É muito mais fácil você ouvir, você rir, você gargalhar, você chorar. As emoções, elas fluem com muito mais facilidade do que um exercício intelectual que possa ser feito em cima daquele conteúdo apresentado. Mas uma coisa que acontece também é que, às vezes, tem uma coisa que a gente não percebe, que parece que é uma maioria. Às vezes dá a ideia que uma maioria das pessoas, elas não querem saber de Kardec. Mas se tu parar para pensar bem, vou citar um exemplo prático. Quando eu fazia as palestras e falava em Kardec, vamos pegar um exemplo, três centros espíritas, cada um com uma plateia em torno de 50 pessoas. Então, tem 150 pessoas assistindo falar sobre Kardec. A esmagadora maioria gostava. Ia de novo, conversava depois da palestra, dizia, que legal, que interessante. Tu sabe que isso eu não tinha ouvido falar, porque ela estava acostumada sempre na mesma... As palestras tendem a se resumir, geralmente, no mesmo assunto, somente quando os palestrantes estudam um pouco, né? Às vezes, tem coisas que a gente está achando que é óbvio, mas a pessoa nunca ouviu falar, porque ela está acostumada a ouvir pessoas que não estão estudando Kardec. Quem reclamava era 5, 6 pessoas que eram os que dirigiam as casas espíritas, que se sentiam, digamos, mexidos nos interesses delas ou na liderança delas. Dessas 150 pessoas, mais de 100 gostavam. Continuavam frequentando a casa espírita, continuavam interessados, voltavam nas palestras. Quem geralmente se sente incomodado e aí começa a criar dificuldade, e às vezes são mais as lideranças, e as lideranças são sempre minoria. Geralmente as pessoas vão porque é aquilo que estão oferecendo para elas não querem entrar em... Quando tu começa a explicar, mostrar, fazer a pessoa ouvir coisas, raciocínios que ela nunca foi levada a fazer, ela diz, mas sabe que eu não tinha pensado nisso? Quando tu começa a clarear e mostrar a lógica, a beleza da teoria das obras de Kardec, as pessoas elas são inteligentes, elas vão, às vezes mesmo com pouco conhecimento, elas veem que tem sentido, ou elas começam a ficar com aquilo na cabeça, matutando, pensando. Então, geralmente, quem se incomoda mais, quem reclama, quem diz que não quer, é um número mais restrito de pessoas. Por isso que eu digo dessa importância de a gente falar, ter um espaço, falar e proporcionar para a pessoa que ela compare, que na comparação, quanto mais a gente vai comparando, a pessoa vai ficando com a teoria de Kardec, porque ela vai vendo a força que tem, ela vai vendo que foi algo construído com muito mais critério, com muito mais lógica. Eu acho que o que faltou muito, alguns números que eu pesquisei, por exemplo. No Brasil, a gente vai ter as obras de Kardec traduzidas, a obra completa, que inclui a Revista Espírita, só nos anos 50. Então a gente teve uma construção de movimento espírita, praticamente 100 anos de espiritismo no Brasil, 12 volumes de escritos de Kardec, né? São mais de 3.000 páginas. E isso que, por exemplo, a tradução da revista pela FEB, por exemplo, que é a instituição que mais influenciou o movimento espírita, só foi ser feita nos anos 2000. Então, tu nota que tu ter a disponibilidade de estudar a obra completa de Kardec e com facilidade, e com pessoas falando em Kardec, é algo muito novo. Por isso que eu acredito que isso que a gente está começando agora vai ter um reflexo na próxima geração de espíritas, né? Que elas já vão pegar um outro espiritismo, onde tu tem, por exemplo, o Kardecpedia, né? Que a gente não teve.
Agora a gente tem uma facilidade aí para estudar, tem um aplicativo, tem as traduções ali, tem os originais, tem aquela busca. Então, por isso que eu acredito que a médio e longo prazo a gente vai ter uma nova geração de movimento espírita que já vai estar sentindo a influência desse novo momento, né? De já ter a obra completa para estudar, de já ter os aplicativos e os canais que já dizem coisa para ela que antes ela não ouviria. Principalmente os mais jovens, né? Que já estão mais na internet, que é uma outra questão que a gente pode conversar um dia sobre como tem pouco jovem no movimento espírita, né? Isso é sintomático. E geralmente, quando tem jovens, são jovens que se envelhecem, né? O que eu quero dizer com isso? São jovens que eles absorvem um modo velho de pensar e passam a falar e a repetir o que os outros estavam falando. Mas, por isso que eu acredito, as novas gerações já vão pegar um novo momento, né? E aos poucos isso eu acredito que isso vai acabar gerando uma influência, uma mudança. Não, com certeza, eu tenho visto essa mudança ocorrer, né, com, enfim, todos esses recursos novos e tudo mais. Só queria, passando, né, porque tem muitos comentários, eu queria colocar alguns. Desculpa também se não der para ler todos. Tem aqui o Daniel Mendonça diz: eu acredito que um grande problema está no manual de orientação aos centros espíritas, né? Sim, né? Você tem muitas apostilas, muitos manuais de orientação, enquanto eu acho que as orientações mais ricas estão no próprio Livro dos Médiuns e na Revista Espírita, que Kardec dialoga muito com o movimento espírita da época, né? Mas como o Michel próprio falou, demorou para chegar esse conteúdo, né? Só em 2000 que foi se popularizar a Revista Espírita, porque saiu a tradução da FEB, né, nos anos 2000. Antes não tinha, ou seja, é bem recente mesmo, né? O Eric, eu estou vendo aqui um comentário que eu acho interessante, que diz assim: não é que não querem saber de Kardec, o problema é a forma que estão propagando, de uma forma grosseira, indelicada e fanatizada. É preciso uma forma que mostre a verdade sem agredir. Isso é muito, muito importante, porque, pelo menos, é um cuidado que eu tenho tentado, pelo menos no Mesa, muito embora eu seja irônico, provocador, eu tento manter as minhas colocações dentro de um limite que não ofenda e que não agrida. Principalmente pessoas. Porque, se nós entrarmos por esse caminho, nós estaremos em contradição com o próprio Allan Kardec. Como o Michel falou, que fazia questão de respeitar as diversas opiniões, mas também queria que a sua fosse respeitada. Então, eu digo isso porque logo quando eu me tornei espírita, há uns 18 anos atrás, havia um palestrante muito influente no movimento, e essa influência dele ela foi diminuindo por causa dessas questões que ele levantava. Ele acabou meio que sendo colocado de lado, como acontece com todo aquele que tem um pensamento discordante, ele acaba sendo tido como herege, né, dentro da estrutura religiosa. E eu notei que à medida que esse palestrante ele foi sendo colocado de lado, o discurso dele foi se radicalizando na ironia, no deboche. Ele fazia pouco até desse pensamento religioso e tal. E eu via aquilo com muito incômodo, porque eu entendia e os argumentos eram todos válidos, eram argumentos corretos, mas a forma como ele colocava era um tanto quanto grosseira e ofensiva. E aí eu acho que nós não podemos nos valer do nosso ponto de vista, apoiado em Allan Kardec, para chamar o movimento espírita brasileiro de burro, entendeu? Tipo, de diminuir. A gente precisa respeitar os pontos de vista, os entendimentos e as capacidades, porque, como eu coloquei há pouco, vai ter gente que não adianta você falar, porque a pessoa, ela tá não é formada, é porque a estrutura religiosa é o suficiente naquele momento. Não adianta forçar a barra. Não adianta. E é por isso que não há o proselitismo espírita, a pregação
de porta em porta? Porque não adianta. Se a pessoa ela não traz consigo aquela disposição, é tanto que para algumas pessoas, uma simples menção a Allan Kardec, às vezes uma leitura de uma página já é suficiente para a pessoa voltar a olhar com um pouco mais de atenção. Enquanto que para outras, aquilo não faz muito sentido, porque o pensamento religioso é o que resolve naquele momento. Então, eu acho que é preciso ter muita sensibilidade. É uma reflexão que eu tento fazer para que a gente não acabe levando a coisa para um lado que, se nós levarmos, entraremos em contradição com Allan Kardec pelo exemplo que ele nos deu. Eu, particularmente, eu sou duro nas minhas colocações, eu chego a fazer ironias, mas eu tento não ser ofensivo, eu tento não atingir pessoas a partir das minhas colocações. Eu tento. Posso falhar? Claro, porque estamos sujeitos a isso, mas é uma reflexão que é pertinente para todos nós. E aí, Eric, oi, eu só, essa questão é... Não, comente. Eu acho que eu já falei demais por enquanto. Não, só ia concordar mesmo sobre essa questão. Acho que a educação no modo de falar é importante, né? Eu já fiz vídeos comentando sobre questões que eu discordo nessas obras, nesses romances, mas eu costumo fazer algo bem técnico mesmo, sem ofensa e tal, é comparar, colocar uma coisa do lado da outra e mostrar, olha, tem diferença. Se você quiser concordar com esses autores, você concorda. Eu fico com Kardec. E quem quiser ficar com Kardec também, fique com Kardec. Então é algo bem respeitando a liberdade de consciência de cada um e tudo mais. Michel quer falar algo sobre essa questão? Eu concordo também. Eu acho que não, não é uma guerra, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte no sentido de que, olha, aquilo que a gente estuda, compartilhar, expor para as pessoas, comparar. Acho que ser claro, sincero, honesto, né? Dizer, olha, esse autor disse isso, eu discordo por isso, está aqui os dois textos, compare. E o resto é da vontade da pessoa, né? Por isso que eu disse, a gente fica com aqueles que querem participar do que a gente está fazendo, do que a gente propõe, mas unanimidade não vai conseguir ser, e nem Kardec foi, né? Mas eu concordo com o Rafael. Eu acho que quando começar a partir para a questão do desrespeito, da grosseria, passou, né? Porque a pessoa tem o direito, inclusive, de não estudar. Eu não quero estudar, não quero raciocinar, é um direito da pessoa se ela não quer. Então a gente fala e só aqueles que querem nos acompanham. Não tem. Claro que muitas vezes a gente vê coisas, isso já deve ter acontecido com vocês, que é difícil, né? É difícil da gente engolir, porque a gente vê, meu Deus, tanta coisa que se tivesse sido dita e feita diferente, né? As pessoas estariam melhores, né? A vida delas estaria melhor se elas tivessem aprendido com aquilo que Kardec está falando, e às vezes elas estão seguindo pessoas ou espíritos ou algumas obras que, na verdade, elas mesmas não sabem que estão fazendo mal para elas, que às vezes as pessoas se prendem a alguma ideia, alguma coisa que elas podiam, né? Imagina a pessoa que poderia, vou dar um exemplo, a pessoa que poderia conversar com um parente que desencarnou, de repente ela tem a condição, ela tem a mediunidade, alguma coisa assim, e ela passa 20, 30, 40 anos da vida dela sem fazer isso porque ela acha que é proibido. Por exemplo, ela perdeu um tempo. Então, é claro, às vezes a gente vê coisas que é difícil, né? Mas eu concordo, a gente tem que também aprender o momento em... Tem um trecho lá, se eu não me engano, no Evangelho, quando fala da caridade moral, caridade material, né? Num trecho lá, eu não lembro agora o espírito, mas que diz mais ou menos assim, que é preciso saber calar também, né? Eu acho que a gente tem que saber, porque as pessoas não... Aliás, a minha ideia de fazer o canal foi justamente por entender isso, né? Olha, se essas pessoas não querem saber o que eu estou querendo compartilhar, eu vou procurar aquelas que querem. Acho que esse é o principal, né? Não, assim as coisas vão
vão caminhando. Claro, mas eu já tive, eu acho que já aconteceu com vocês também, eu já tive momentos que a gente vê coisas que fica, meu Deus, a pessoa... Eu costumo, eu acho que já comentei até aqui outra oportunidade, conversando com o Eric, que é aquela fase da revolta, né? A gente sim, acho que todo mundo passa, todo mundo assim, né? Que passou por esse processo de fazer a comparação entre a obra de Kardec e aquilo que ela vê na prática, sem contar alguns absurdos de ordem pessoal, posturas autoritárias, injustiças que são praticadas, que aí é outro mérito, é outra seara, que não vale nem a pena comentar aqui, que diz respeito ao próprio ser humano. Mas do ponto de vista doutrinário, quem, de alguma maneira, vê Kardec, entra em contato e desenvolve essa afinidade, quando compara com o que é praticado, sente a diferença. E eu acho que, a partir dessa percepção, uma das fases mais comuns é da indignação, da revolta, de dizer, poxa, como é que pode? E em cima dessa constatação, de fato, se indignar e se revoltar pelas coisas como elas são feitas e como elas poderiam ser. Mas isso é uma fase temporária. Eu acredito que o canal, pelo menos no Mesa Girante, às vezes, chega muita gente que está nessa fase de insatisfação, de indignação, e aí chega lá nos comentários xingando a Feb, xingando o Divaldo, xingando o Chico, e aí xinga todo mundo. Aí eu digo, pô, o cara tá... Tomara que passe, né? Tomara que o canal e o conteúdo do canal sirva para que o cara supere essa revolta, porque ela não é produtiva e ela não é interessante para a própria propagação do pensamento de Kardec, porque, como eu comentei há pouco, ele é contraditório. Então, é uma fase que eu acredito que muitos de nós passamos, mas há de ser uma fase temporária, e infelizmente algumas pessoas ficam presas nessa revolta e passam a vida se lamentando e maldizendo e culpando. E aí entra em aspectos psicológicos do indivíduo, que culpa o presidente do centro espírita, que culpa os trabalhadores, que culpa a diretoria, que culpa as federações. Pô, aí culpa todo mundo, mas por que é que você não estuda e faz a sua parte e vai procurar aqueles que, de repente, como o Michel falou, né? A internet hoje nos oferece a oportunidade de encontrar outras pessoas que se debruçam um pouco mais e têm um pouco mais de carinho em relação à obra de Allan Kardec, e aí não há necessidade de ficar batendo de frente, mas, infelizmente, algumas pessoas elas mantêm esse rancor, essa mágoa, e eu não sei nos canais de vocês, mas pelo menos no Mesa, vez ou outra aparece alguém assim um pouco mais transtornado, e a gente tenta ali equilibrar as forças, mas é difícil, e é um cuidado que a gente tem que ter para não entrar em contradição com Allan Kardec. O que eu ia dizer naquela hora e não disse é que eu até podia assumir essa postura mais revoltada e mais grosseira, porque vocês sabem que quem manipula a mesa são espíritos inferiores, né, mesmo, então grosseiros. Então eu poderia, como um espírito grosseiro, fazer grosserias na mesa girante, mas apesar de ser de fato um espírito inferior, a gente tenta conter essa nossa brutalidade, porque não é fácil, tem coisa que a gente olha assim, em vez ou outra, ainda dá uma vontade de xingar, mas, opa, calma, a gente lembra de Kardec e tenta colocar a coisa de uma forma mais imparcial e fria, para que o argumento, ele por si só, se sustente sem a necessidade de apelar à emoção. E muito menos levar a coisa para o ataque pessoal, que é muito comum, que é usar o ad hominem para atacar a pessoa, fulano, e aí a gente usa o ataque pessoal para fortalecer o argumento. A doutrina espírita ela não precisa de ataques pessoais para que o argumento prevaleça, o próprio princípio ele já é suficientemente forte para se sustentar. Então é um cuidado permanente que eu particularmente tenho, para não deixar essa nossa grosseria ela se manifestar nesses conteúdos, porque aí a gente vai estar interferindo de uma forma muito negativa no debate espírita. Né? Eu acho também, eu concordo. Acho que a gente teve essa fase, que nem tu falou, revoltado, e às vezes não é fácil. Um exemplo
para te dar um exemplo, Rafael, por exemplo, a gente às vezes faz uma pesquisa que tem pesquisa, porque às vezes, por exemplo, eu faço um áudio curtinho, né? Por enquanto lá no meu canal. E a gente dá um trabalhão, porque tem que fazer uma pesquisa, mesmo que seja curta, é uma pesquisa que tu tem que parar muitas semanas para fazer. E aí tu vê, aí tu tem aí 100 mil pessoas assistindo. Aí tu vê, esses dias eu vi uma entrevista de um médium, e aí tu vê 1 milhão de visualizações, e aí tu vê o cara falando qualquer coisa que vem na cabeça, assim. Eu fico pensando assim, meu Deus, às vezes tu é tão chocante a irracionalidade do que a pessoa tá falando, que tu chega a desconfiar da sanidade da pessoa, porque às vezes eu vi o repórter perguntar coisas e ele respondia algo que não tinha nem nexo. E aí 1 milhão de visualizações, né? Daí nessas horas tu pensa, meu Deus. Mas acho que faz parte. A gente não pode... É um treino, né? A gente que está estudando Kardec, tentando levar, acho que também está nesse aprendizado. Também está treinando para achar o ponto certo, né? Porque como a gente não é... Aliás, essa ideia que se criou de que quem estuda o espiritismo e divulga o espiritismo tem que ser um exemplo, que na verdade a gente é espírito comum, né? A gente não tem como se colocar como guru, como exemplo. Então, de vez em quando, a gente dá uma derrapada, mas é um treino. É um treino, mas eu acho importante colocar isso. Essa importância de entender que tem horas que a gente tem que dar uma freada, para que as pessoas não se ofendam. Perfeito. Tem mais uma questão aqui do Ozzy, né? Ele perguntou como vocês acham que o espiritismo estará há alguns anos? O movimento espírita irá piorar ou melhorar? E se podemos melhorar mais rapidamente o movimento espírita, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Que pelo menos eu tenho visto mudança. Acho que a tendência é que se estude mais Kardec, né? Enfim, a mudança é muito difícil não notar a mudança, né? O próprio Kardec pede, como foi citado, tem o IPEAC, as obras de Kardec todas na internet, pesquisadores, até em historiografia, muito mais surgindo. Então, é uma mudança que eu acho que tende a aumentar. Só deixa Rafael, vou resumir minha resposta aqui do que eu penso sobre isso e depois eu deixo para ti. Eu acredito que vai melhorar, e vou dizer por que eu acredito nisso. Uma, por uma questão de acreditar no progresso, né? As coisas acabam progredindo. E novos espíritos reencarnam, eu acho que a coisa progride. Então, aqui falando em termos teóricos gerais, assim. Também eu acredito que vai melhorar porque os centros espíritas tradicionais estão esvaziando. O que isso quer dizer? O que eu entendo, né? A leitura que eu faço disso. Que as gerações novas não estão comprando, tá? Estou usando comprando aqui como um termo, comprando a ideia, né? Desse espiritismo que vinha da antigamente. Elas não estão interessadas, porque as gerações estão cada vez mais ligeiras, né? No raciocínio, no acesso ao conhecimento. Eu tenho visto as casas espíritas diminuindo e esvaziando em questão de pessoas mais novas, assim. E então há um espaço vago, né? Da gente trazer Kardec. Então, por isso que eu acredito que vai melhorar. E agora, para terminar, do ponto de vista ético espírita, ou moral espírita, mesmo que não melhorasse, do ponto de vista moral, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mesmo que não melhorasse, eu tenho que ficar em paz com a minha consciência, ou seja, procurar divulgar da melhor maneira possível, tentar ser o mais criterioso, ter um trabalho sério, honesto possível, fazer a minha parte e tentar viver aquilo que eu estou estudando, né? Ou seja, eu não preciso que a humanidade melhore para que eu avance. Então, por isso que a gente também não tem que se preocupar a ponto de perder a cabeça, né? Porque, na verdade, eu respondo por mim. Eu não respondo pelos outros, né? Então, eu estando em paz com a minha consciência e eu me tornando mais feliz com aquilo que eu estou estudando e aprendendo, na verdade, é aquilo que, em primeiro lugar, importa, né? E o resto é consequência. Rafael quer fazer alguma colocação sobre isso? Eu sou um pouco, eu não diria pessimista,
sendo realista, né? Porque basta ser realista para ser pessimista. Eu não sei, eu acho que essa questão do futuro, a gente não pode imaginar isso no curto prazo. Eu acho que isso é trabalho dos séculos, milênios, alguns cataclismos, alguns meteoros que dizimem parte da população, reencarnem, é porque, sei lá, a gente olha, hoje mesmo, o próprio debate em torno daquele conhecimento já firmado, ele está tão confuso, né? Hoje em dia, essas questões científicas, as bem estabelecidas estão sendo completamente deterioradas em razão de questões de interesses pessoais. Imaginar que nesse cenário o espiritismo vai ter espaço para ganhar uma relevância dentro do debate científico, eu não sei, no curto prazo eu não vejo nada disso acontecer, e aí eu faço referência aqui até o próprio artigo do Kardec lá de... Mas aí, pessoal, isso que eu estou falando é com base, na minha opinião, que não vale muita coisa, né? Porque quem sou eu para determinar? Eu não sei, assim, a rigor eu não sei o que é que vai ser. Eu sei que, como o Michel falou, obviamente, pela lei do progresso, um dia, em constatando o conhecimento espírita como fundamentado nas leis da natureza, pela lei do progresso, esse conhecimento da lei natural, ele vai se desenvolver ao ponto de um dia isso se tornar bem estabelecido, ao ponto de haver toda uma tecnologia em cima disso e tal. Mas quando isso vai se concretizar, ou melhor, quando vamos atingir aquele estágio previsto nesse artigo que eu ia fazer referência, que é o de dezembro de 63, o período de luta, no qual Allan Kardec ele faz essa reflexão em torno das fases do espiritismo. E lá ele prevê, né, essa transformação do espiritismo dentro do período religioso, que, sem dúvida, é esse que nós estamos vivendo. Então, inclusive, o Kardec ele faz uma reflexão baseando-se no início do século XIX, o que está totalmente já fora, derrapou muito, né? Derrapou muito, tá longe do que ele havia imaginado. E aí é claro, porque as circunstâncias mudam, são muitas variáveis em jogo para se determinar com essa precisão. Foi um erro da parte dele, pelo menos, mas assim, isso não compromete nada, porque, como ele coloca na sua obra, e eu comentei há pouco, se esse conhecimento está assentado na lei da natureza, e o conhecimento humano ele tende a progredir para desvendar cada vez mais essas leis, pela lei do progresso, esse conhecimento no futuro ele vai estar consolidado, naturalizado, as tecnologias vão levar isso em conta, e a sociedade como um todo vai refletir esse conhecimento naturalizado, e produzirá toda uma transformação da nossa perspectiva de vida, dos nossos valores. O nosso paradigma vai mudar quando essa realidade ela for naturalizada e constatada por todos como uma evidência, mas isso está longe de acontecer, e eu, sinceramente, não tenho a menor ideia de quando irá acontecer. Enfim, é muito difícil, né, fazer qualquer tipo de suposição nesse sentido. Os Kardec diz que o espiritismo vai se tornar crença geral, né? No livro dos Espíritos se diz, mas quando, né, como, né, não dá para precisar data, né? Aliás, Kardec diz, né, os espíritos superiores não precisam datas, né? Enfim, então não dá para dar uma data como às vezes eu vejo no movimento alguns colocando data para o mundo de regeneração vai chegar em tal ano, tal. Não existe isso, não dá. Se a gente pensar, por exemplo, eu não sei se o Kardec faz essa analogia com a eletricidade. A eletricidade sempre existiu, tal, lei da natureza. Quando esse conhecimento ele foi compreendido e todos os estudos da física revelaram as leis que regem a eletricidade e tal, e o magnetismo que deriva da eletricidade, o nosso mundo se transformou por completo, né? Antes da eletricidade, depois. Então, a existência dos espíritos e a nossa dualidade, né, como indivíduos,
que não são apenas materiais, mas somos espíritos, quando isso for constatado, não só constatado, mas quando isto for admitido como um novo paradigma, a humanidade ela vai dar um salto, né? Porque vai mudar a nossa perspectiva, como o Eric mencionou há pouco, né? Mas eu não sei dizer. Aí eu faço aqui também, tem um comentário. Vocês acham que se Kardec estivesse encarnado, ele não veria com bons olhos o desenvolvimento do espiritismo no Brasil? Ele não veria, porque assim, como eu comentei, né, no artigo ele já faz pelo conhecimento dele, sei lá, da própria natureza humana, ele já deduziu que isso iria acontecer. Então ele não está como espírito que acompanha a doutrina espírita, óbvio, né, porque é uma coisa que a gente não se dá conta, né? O Allan Kardec dedicou-se a vida toda a essa doutrina e após a sua morte, esse espírito sumiu. Não faz o menor sentido. Né? Parece que o Allan Kardec, depois que desencarnou, não se importa mais com a doutrina espírita, o que não é verdade. Esse espírito ele deve estar atuando de uma forma que a gente não consegue nem dimensionar para que essa doutrina ela possa fazer a diferença efetiva, né, nas nossas vidas. Então, eu não diria que o Kardec ele não veria com bons olhos, porque ele compreende a situação atual, até porque ele já havia deduzido que nós chegaríamos a esse estágio. Então, como espírito, no patamar que ele deve olhar a nossa situação com um olhar muito compreensivo, né, de quem entende o momento que nós estamos vivenciando e essa própria fase da doutrina espírita que ele mesmo já havia deduzido que fosse acontecer. Também acho que a gente não veria com bons olhos o movimento, o desenvolvimento aqui, né? Porque, na verdade, se tu colocasse isso num gráfico, decaiu, né? Em termos de qualidade de movimento espírita. Uma porque ele tinha digamos, uma teia de relações com os centros espíritas pelo mundo inteiro, né? E hoje em dia já não tem mais. A gente sabe que tem os grupos isolados ainda, os grupos familiares, mas aquela relação se perdeu, né? As pessoas praticavam mais a evocação, hoje não. As pessoas estudavam mais as obras dele, né? E hoje não. Então eu acredito que ele não veria também não veria com bons olhos. E é como o Rafael falou, né? O Kardec continua vivo, né? Às vezes parece que ele morreu literalmente, né? Ele continua vivo. Então, de alguma maneira... O André estava comentando aqui nos comentários, ele fala, Kardec ia dar comunicações sim, basta ver no site do IPA que as comunicações dele. Quando eu digo que parece que o Kardec sumiu, é em referência ao movimento religioso que se criou. Uhum. Para esse movimento estruturado, não há a menor possibilidade de Allan Kardec se comunicar por alguma razão qualquer que venham a dar. Dentro dessa proposta religiosa que se firmou aqui no Brasil, o Kardec é como se ele deixasse de existir depois da morte. Né? Ele nunca foi prioridade, né? Nunca não, foi e aí retoma toda a discussão desde o início em relação ao método e a forma de lidar com os espíritos. Como nós não aprendemos com Allan Kardec a nos relacionarmos com os espíritos, a possibilidade de evocá-los, de realizar perguntas, sobretudo de estudar com os espíritos, como nada disso nós aprendemos com ele, então realmente não faz sentido evocá-lo ou evocar qualquer outro daqueles espíritos que participaram daquela fase inicial da doutrina espírita. Porque nós não aprendemos, é uma coisa que eu repito sempre lá no Mesa, nós não aprendemos a estudar o espiritismo com os espíritos. Nós tiramos os espíritos da jogada. E aí a coisa ela se construiu de um ponto de vista religioso que dispensa toda essa forma de pensar a doutrina espírita e essa forma de trabalhar com os espíritos. Nós assumimos uma postura totalmente passiva em relação às comunicações. E isso daí é diametralmente oposto àquilo que Allan Kardec nos ensinou.
Exato. Né? E é por isso toda essa importância da análise da comunicação, e por isso que a gente escolheu esse tema, né? Enfim, a gente tem aqui 1h30, né? Tem bastante comentário, eu queria agradecer a todos, né? Pelos comentários. Então, eu queria agradecer principalmente ao Michel Macedo, ao Rafael, por aceitar o convite, né? E por essa live. Eu queria ouvir as considerações finais. Começar com o Michel. Eu também gostei, eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. Na verdade, é pouco tempo, né? Pra gente trocar ideia e conversar. Mas eu acredito que é salutar, é importante a gente fazer isso, né? Cada vez mais agregar outras pessoas, pra gente ver que há em cada canto do país aí pessoas que estão sintonizadas na mesma ideia, né? Então, isso foi o que eu achei mais interessante e importante. É claro que eu acredito que vocês concordam comigo, a pessoa tem que estudar por ela mesma, né? O que a gente tenta propor é aguçar a curiosidade, a vontade da pessoa de estudar. E levar, de repente, raciocínios que a pessoa não ouviria ao natural. Isso pode ajudar melhor ela a pensar e, de repente, querer estudar. E ajudar, acho que essa é a importância de a gente se reunir. Saber que não está sozinho, saber que tem pessoas pensando como a gente e que podem agregar, né? Eu quero agradecer vocês, para mim está sendo um prazer esse ano ter conhecia já o Eric, agora estou conhecendo o Rafael. Eu acompanho lá os canais de vocês, assisto bastante. Quero agradecer o pessoal que participou. E o mais importante, eu acho que não é nem a gente chegar numa unanimidade de ideias, né? Mas a gente ter o mesmo norte, né? Digamos, as bases são iguais. E repetir isso, acho que é muito importante a gente convidar mais pessoas, compartilhar esses vídeos, seguir os nossos canais, né? Seguir o canal do Eric, o meu, do Rafael. Eu acho que também, óbvio que o número não é o que é mais importante, ter número, né? Mas também, quanto mais pessoas se interessarem, melhor. E eu só tenho a agradecer, eu estou bem feliz em estar conhecendo vocês, em estar ouvindo vocês, porque eu assistia vocês aqui na TV e tinha vontade de conversar, né? E agora isso está acontecendo. Eu acho que é interessante, de repente, uma vez por mês a gente fazer isso, procurar mais pessoas aí pelo Brasil que queiram participar. De repente, isso daqui uns anos vira até um congresso, alguma coisa, né? Quando passar essa questão de Covid. Eu acho que é assim que tudo começa, né? E desejar a todos aí bons estudos e um bom final de semana. Vocês estão me ouvindo, então, né? Eu acho, pensando a respeito dessa questão, né, do impacto, eu inicialmente, eu fiz algumas reflexões em torno desse trabalho, né, que a gente faz na internet, e uma coisa que eu me libertei logo de início foi da ideia de querer salvar as pessoas, que é uma coisa muito religiosa que a gente acaba incorporando. Eu tenho uma missão, eu tenho que salvar as pessoas, trazendo elas para Kardec. Eu me libertei disso, como se eu tivesse uma missão a desempenhar, uma tarefa a cumprir, um papel. Me libertei disso. A nossa iniciativa visa apenas o debate. A princípio, são registros que a gente faz. O que é que o Rafael pensa sobre tal coisa? Está lá, está o registro. Eventualmente, coincide com outros estudos que alguém faz, né? Sempre tendo por base Kardec, de maneira que as pessoas que têm esse interesse, elas podem encontrar nesses conteúdos elementos que as ajudem nos seus próprios estudos. Eu sempre coloco isso muito claro. Ninguém vai ver os vídeos do Mesa e aceitar isso cegamente e tomar como verdade absoluta e não questionar nunca. A pessoa que faz isso acompanhando o Mesa, ela está totalmente equivocada, porque a nossa ideia ali é apresentar conteúdos, dar referências para que a pessoa melhore os próprios estudos. Mas quem faz os estudos é ela.
O mérito do Mesa, se há algum, é fazer com que a pessoa, depois de ver um vídeo, se a pessoa, depois de ver um vídeo, tiver a iniciativa de ler o texto, para mim é algo satisfatório. Eu acho que o mérito está aí, em fazer com que as pessoas cheguem à obra do Kardec e elas aprendam a pensar por conta própria em cima dessa obra. Que os meus vídeos, que meus conteúdos sirvam para isso, podem acabar servindo. Mas ali, a princípio, eu estou compartilhando os meus próprios registros em torno dos estudos que eu faço. Não são estudos perfeitos, não são estudos, enfim, às vezes muito elaborados, mas eu acredito que contribui de alguma maneira. Sobre o que você falou, Michel, em relação a essa quantidade de pessoas, uma vez eu estava pensando sobre isso, até porque as redes sociais, elas nos levam a essa questão do número, de muita gente, de ter alcance, e é complicado, né, porque por tudo que a gente falou, as pessoas elas têm uma disposição que nem sempre, seja em relação ao conteúdo ou seja em relação à nossa forma de abordar, porque nem sempre a pessoa, ela até pode gostar de Kardec, mas não vai gostar da minha forma de expor. Pode ser que o problema não é o conteúdo, muitas vezes, o problema é a forma que a gente expõe. Então, mais pensando sobre isso uma vez, e às vezes gerando até uma certa ansiedade, porque tem isso, né? Como eu falei, às vezes no início há essa motivação de querer salvar as pessoas, que todo mundo conheça Kardec. Aí eu comecei a baixar a minha bola, pensar sobre isso, refletir melhor sobre a proposta do canal e sobre esse alcance do público. Aí eu conversando, né, pensando sobre isso, um espírito me disse assim, engraçado, né, Rafael? Tu fazia palestra em centro espírita para quantas pessoas? Eu disse, eu fazia palestras para um público de 20 pessoas. Porque nos centros espíritas que eu frequentava, antes da pandemia, as palestras de 20, no máximo 30. Bacana. E um vídeo desse teu aí atinge quantas pessoas? Mais do que isso. Então por que tu tá incomodado? Um vídeo desse teu atinge muito mais pessoas do que a palestra que tu fazia no centro espírita. E tu já deixou de fazer palestra de centro espírita porque tinha 10 pessoas, ou 2, ou 5? Não. Percebe? Então, essa reflexão, eu disse, é verdade. Então, eu acho que a gente não pode querer projetar esse nosso conteúdo no sentido de que ele só vale a pena se atingir milhares de pessoas. Porque eu nunca deixei de fazer palestra em centro espírita porque só tinha 10 pessoas. Eu fazia nem que seja para 2. Então, se o meu vídeo atingir 2 pessoas, não importa. A quantidade de pessoas, no final das contas, não importa. Porque como aconteceu nessa reflexão que eu fiz, o Espírito mesmo me disse, você nunca deixou de fazer palestra no centro espírita porque tinha poucas pessoas. Então, por que é que você vai deixar de produzir esses vídeos por não atingir a quantidade de pessoas que você foi levado a imaginar que deveria ser a quantidade certa? Não se preocupe com isso. Não há a menor necessidade de se preocupar com isso. O conteúdo vale por ele mesmo. Alguns irão gostar, outros não. E o importante é a gente estar sempre propondo o debate, deixando esses registros, né? Quem sabe eles podem ser úteis para outras pessoas que estudam Allan Kardec. E, no mais, agradecer por essa oportunidade, pela paciência de todo mundo que estava acompanhando, né? É sempre importante as pessoas serem tolerantes com a nossa forma de colocar as coisas, que nem sempre e ninguém espera sempre ser objeto da concordância universal. Não, nada disso. Temos pontos de vista que podem discordar, e aí nós vamos conversando, debatendo. O importante é que Allan Kardec seja sempre o objeto e a referência desse debate. Então, obrigado a todos. Michel, prazer por lhe conhecer. Eu me inscrevi lá no canal, estou acompanhando. E é isso. Eric, valeu também. Pessoal que está acompanhando aí, o pessoal que veio lá do Mesa, né, que já conhecia lá do Mesa. É isso. Valeu, Eric. Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Rafael, Michel, né? Tem aqui o canal do Rafael Mesa Girante, o canal do Michel Kardec Tube.
Vão lá, se inscrevam. Se inscreva também aqui no canal Espiritismo Kardec, curtam, compartilhem, né? Muito obrigado pelos comentários, as perguntas. Desculpa se não deu para ver todos, né? Foram bastante comentários aqui. E muito obrigado mesmo. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer bastante, né? Fizemos. E é isso. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.